Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos em muita luz, e envolver também muita paz neste momento a todos os lares. Antes de nós iniciarmos, eu quero confirmar se vocês estão me ouvindo bem. Bom, dando continuidade, ao nosso estudo do Evangelho no Lar, que é todo domingo às 20h30, e nós já estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Semana passada nós fizemos o estudo do item 5, que trata do tema pecado por pensamento e adultério. E hoje nós vamos falar sobre escândalos, cortar a mão, que é o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Dá para mostrar hoje para vocês direitinho. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo do Evangelho, é importante que a gente nunca esqueça de realizarmos a prece inicial. É importante nós fazermos a prece inicial para a gente buscar a harmonização em nós mesmos. Então, vamos para aqueles que desejam, vamos fechar os olhos, mas aqueles que preferem ficar com os olhos abertos também não tem problema, tá bom? Então, vamos procurar a nossa harmonização, buscar a figura meiga do Mestre Jesus, a nos envolver em muita luz, em muita paz neste momento, pedindo a Deus nosso Pai que os nossos mentores estejam nos envolvendo em muita tranquilidade, em muito equilíbrio, que o Evangelho no Lar possa nos esclarecer para que possamos colocar em prática na nossa vida diária tudo aquilo que estamos aprendendo. E assim, juntamente com o Mestre Jesus, juntamente com a equipe espiritual, vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho no Lar. Bom, eu vou, como todos os domingos, é importante ler o trecho do Evangelho, e eu vou ler o trecho e depois fazer uma breve explicação do que quer dizer aquele trecho. Por isso que, diferentemente das palestras, o estudo do Evangelho no Lar é importante nós estudarmos item por item, porque normalmente quando nós abrimos o Evangelho ao acaso, ele é mais um momento de aliviar as nossas dores. Mas o estudo do Evangelho no Lar mesmo, por isso que é importante fazermos desde o capítulo 1, para a gente estudar item por item, tá? Isso é o estudo do Evangelho. O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de atáfona e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o afora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o
e lança-o fora de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que, tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque em vos declaro que os meus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 11. Bom, são palavras bem pesadas, né? Mas que possuem um significado muito mais profundo. Porque se nós formos ler esse texto de uma maneira superficial, sem o conhecimento da doutrina espírita, sem usar a razão, fica complicado entendermos o porquê da dureza dessas palavras, né? Então é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje desse item. E uma observação a fazer antes de nós começarmos a falar do Evangelho, é importante nós sabermos o que é o escândalo, né? Que parece um ensinamento um pouco indecifrável, né? Quando Jesus transmite para nós, né? Não, mas vamos entender, compreender dentro do contexto, primeiro, o que é o escândalo, né? Então, assim, em algumas traduções bíblicas, né? O escândalo, ele expressa um tropeço. Ele significa a queda, um mau exemplo, princípios falsos. Então, esse é a definição, de acordo com o contexto bíblico, da palavra escândalo. Aí, quando nós trazemos para um contexto mais moderno, a palavra escândalo, ela representa para nós a exposição pública de um ato indecoroso, né? Fazendo com que a imagem daquele que cometeu seja manchada, né? Perante a sociedade, né? Mexe com a reputação daquele ser. Mas, de acordo com o contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, o escândalo que a espiritualidade nos explica, se baseando no Evangelho de Mateus, é no escândalo referente às nossas imperfeições, ou seja, os nossos tropeços de cada dia. Então, o escândalo, ele faz, no sentido de tropeço, ele faz parte da nossa vida enquanto espíritos eternos, enquanto seres imortais em aprendizado. Então, nós vamos tropeçar muitas das vezes para que nos tornemos pessoas melhores, porque nós ainda estamos engatinhando a caminho da perfeição, mas um dia nós vamos chegar lá. Então, é necessário, será que é necessário, né, que haja o escândalo, né? Porque o Jesus disse, é necessário que ele é uma exclamação, é necessário que haja o escândalo. Então, de acordo com a nossa, né, evolução, nós vamos aprender com os nossos tropeços, que nada mais é do que os nossos sofrimentos, né? E quando nós erramos, nós estamos em desarmonia, né? Em desacordo com as leis divinas. Então, quando nós estamos
em desacordo com as leis divinas, nós causamos sofrimento para nós e podemos causar também o sofrimento para o outro, né? E muitas das vezes nós agimos querendo acertar, porque naquele momento em que a pessoa possa estar vivendo, ela acha que determinada ação ou atitude que ela tiver, para ela vai estar certo naquele momento. Mas pode ser que esteja em desacordo com as leis divinas. Então, por isso que é importante nós compreendermos o Evangelho de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos, onde o Kardec trouxe para nós a explicação, o desvendar desses ensinamentos de Jesus, muitas vezes, que parecem ser difíceis de nós compreendermos. Mas a doutrina espírita, ela facilita a nossa compreensão. Por que facilita a nossa compreensão? Porque nós espíritas acreditamos na reencarnação. E se nós acreditamos na reencarnação, os nossos sofrimentos, o objetivo dos nossos tropeços, de acordo com a nossa evolução, acaba fazendo sentido no contexto da evolução de espírito eterno. Então, por isso que Jesus afirmou que é necessário que haja o tropeço, devido à nossa condição espiritual de inferioridade. Então, é necessário que a gente aprenda com os nossos erros, com as nossas más ações, né? Bom, e as nossas escolhas, ela tem muito a ver com o tipo de escolhas que nós fazemos, que podem ser escolhas boas, que podem ser escolhas ruins. Então, com o conhecimento, nós vamos procurar errar menos e acertar mais. Então, nós devemos aprender a fazer boas escolhas. Por isso que é importante nós conhecermos o Evangelho de Jesus, saber o que Jesus faria em determinada situação. Se determinada situação ou escolha está de acordo com as leis divinas, se eu não vou causar sofrimento para mim e nem para o meu próximo. Mas, de qualquer forma, se eu causo sofrimento para o próximo, consequentemente, eu vou causar sofrimento para mim. Porque daí nós vamos encontro a lei da ação e reação. Então, essa opção, né, da escolha pelo bem ou pelo mal, ele vai de acordo com a realidade evolutiva de cada um de nós. Por isso que o conhecimento, ele nos liberta, ele abre os nossos olhos para que a gente possa fazer escolhas que causam menos sofrimento. E acaba sendo para nós um caminho mais correto a seguir. Então, mas o ser humano, ele ainda é muito imperfeito. E às vezes a gente é mais fácil optar pelo caminho mais fácil, né? Que é entrar pela porta larga, né? Que é mais fácil, né? Já a porta estreita, nós temos todas aquelas dificuldades, né? Temos que despojar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, exige de nós um desprendimento muito grande. Então, por isso que é mais fácil entrar pela porta larga. Mas nós sabemos que para o nosso crescimento enquanto espírito eterno, é melhor para nós, para a nossa evolução, escolher a porta estreita. E para as nossas escolhas, né, nós sempre buscamos
justificativas, né? Para tudo tem uma justificativa. A gente tem justificativa para as coisas boas, para as escolhas ruins. Então, nós temos que procurar errar menos, né? E tentarmos ser honestos conosco em relação à nossa ação. Nós tropeçamos hoje, nós caímos, mas Jesus sabe que nós vamos levantar. Nós precisamos caminhar, nós precisamos continuar nessa caminhada, porque nós precisamos evoluir enquanto ser eterno, porque Deus não nos fez sem um objetivo. Se fosse sem um objetivo, qual a função de estarmos aqui, passando por esse planeta de provas e de expiações, vivenciando dificuldades, vivenciando sofrimentos, né? Então, nós estamos na condição de seres humanos que estamos errando, mas buscando errar menos, para que a gente possa se tornar um espírito mais feliz. E errar faz parte da nossa condição humana, e faz parte mesmo da nossa condição humana, e da nossa condição de espíritos ainda em evolução. Então, nós temos as nossas escolhas, né? Nós fazemos, na verdade, as nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, vamos procurar utilizar esse livre-arbítrio da melhor maneira possível, né? E Jesus, né, ainda complementando o trecho do Evangelho de Mateus, Jesus ainda fala, né? Mas ai daquele por quem venha um escândalo, né? Ou seja, é tudo que foi falado, né? Na questão da escolha, né? E outra coisa, quando Jesus fala, mas ai daquele por que venha um escândalo, não é de uma forma ríspida, mas sim de uma forma amorosa. Porque na nossa imaginação, nós podemos imaginar, nossa, né? Como que Jesus fala dessa forma conosco? Igual o nosso pai fala, ai de você, se você aprontar, você vai sofrer isso. Como se nós viéssemos a sofrer uma punição. E na verdade ninguém sofre punição. Na verdade nós colhemos aquilo que nós plantamos, simples assim. Então, por isso que não existe nas leis divinas a punição divina. Deus não pune ninguém. Nós mesmos é que sofremos a partir do sofrimento que nós causamos aos outros e a nós mesmos, né? Isso que tem que ficar bem claro para nós, né? E quando Jesus fala dessa forma, mas ai de quem vem um escândalo, mas ai de você, é de uma forma amorosa, porque ele sabe que nós vamos conseguir levantar. Ele sabe de tantas oportunidades que nós temos de poder melhorar. Nós estamos nesse planeta cheio de possibilidades, cheio de condições de melhora das pessoas que nos rodeiam, dos acontecimentos à nossa volta. Então, tudo isso nós temos que aproveitar para melhorar. Senão, o sofrimento, ele acaba não fazendo sentido na nossa vida. Então, qual o sentido de tanto sofrimento se eu não aprendo nada com ele? Então, eu tenho que aprender. Alguma lição eu tenho que tirar. E Jesus, né, nos diz, né, ai daquele que tropeça, né, devido à ignorância, né? Então, resumindo, né, este item, né, o escândalo, ele nada mais do que os nossos tropeços, o sofrimento que nós causamos, né? E que nós precisamos de meios para que a gente possa melhorar, para que a gente possa despertar. E esse despertar, ele só
virá para a nossa vida a partir do momento em que a gente aprenda. E Jesus, né, nos mostra, né, como que a gente pode, né, nos livrarmos de todo este mal, né, de todo esse escândalo, né, que nada mais é as nossas más tendências, né. Nós, para eliminarmos as nossas más tendências, é trabalharmos a nossa reforma íntima. Não tem outro caminho. Não temos como fugir da lei divina, de nos reformar intimamente. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos admitir aquilo que nós somos perante a nossa vida, né? E nós temos a certeza de que nós somos seres com muitas potencialidades, capazes de vencer as nossas deformidades internas e íntimas. E para isso, exige de nós uma atitude enérgica perante a vida, para que a gente possa combater em nós a nossa ignorância, que nos impossibilita de caminhar, tá? Então, o Evangelho desta noite, a mensagem é essa, né? Que de acordo com o contexto, a palavra escândalo nada mais é do que os nossos tropeços. Por isso que eu havia falado no começo da importância de nós estudarmos o Evangelho, para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer com aquele ensinamento, o que aquela palavra tem a ver com o contexto histórico e atual. Por isso a importância do nosso estudo do Evangelho no lar. E desta forma, né, nós vamos, como todos os domingos, nós vamos nos concentrar mais uma vez, buscando a figura, né, do Mestre Jesus, fechando os nossos olhos, e vamos, através das vibrações, doarmos o que temos de melhor em nós. E vamos assim, vibrando amorosamente pelo nosso planeta Terra, que está passando por tanta dificuldade, Senhor. Vibrando pelo nosso país, o Brasil, Senhor, pátria do Evangelho. Que cada irmão em sofrimento possa receber essas vibrações amorosas, para que possa vencer as dificuldades. Vibrações, Senhor, por todos os hospitais, por todos os doentes que lá se encontram, que cada um possa encontrar o alívio das suas dores, de acordo com o seu merecimento. As nossas vibrações por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos que se encontram trabalhando nessa área da saúde, Senhor. Que eles possam assim ter a proteção de Deus, porque são eles os responsáveis pelo cuidado com o nosso corpo físico, com a nossa matéria. Vibrando assim, Senhor, por todas as famílias que estão em desarmonia, Pai, que possam buscar o entendimento, porque a família, ela é o ponto principal do equilíbrio de uma sociedade, Senhor. Vibrando assim pelos nossos lares amorosamente, para que os nossos lares possa chegar as energias do amor, da paz, da união e do entendimento. E continuamos assim com o nosso pensamento elevado até Deus, nosso Pai. E vamos buscando as melhores energias do plano espiritual
desses companheiros que se compadecem com o nosso sofrimento, que possa emanar de cada um deles neste momento toda a energia benéfica e que essa energia, que esses fluidos de amor possa percorrer o nosso corpo físico, espiritual, trazendo todo o equilíbrio, Pai, devolvendo a vitalidade, devolvendo o ânimo, a esperança em dias melhores. Que essas energias possam permanecer conosco durante toda esta semana, Senhor, para que possamos enfrentar as dificuldades com muita fé. E assim, meu Pai, damos por encerrado o Evangelho desta noite, agradecidos por mais um dia de vida, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos neste planeta, Pai, de provas e de expiações, para que a gente possa se tornar um ser espiritual melhor. Que no próximo domingo possamos estar reunidos novamente para o estudo do Evangelho no lar. Que assim seja. Então, assim, damos por encerrado o nosso estudo do Evangelho. Quero agradecer a todos vocês a presença de todo domingo, que é uma oportunidade que a USE regional, né, dá para cada um de nós termos esse momento. Então, gratidão a todos, que tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor em nossos corações.